Olá, professor, olá, colegas e demais pessoas que assistem esse vídeo. Hoje nós estaremos falando sobre paradigmas de programação, mais especificamente os paradigmas da linguagem Go. Nosso grupo é formado pelos alunos Arthur, Emanuel, Henrique, Igor, Samuel e eu, Larissa. Antes de entrarmos nos paradigmas da linguagem em si, falando brevemente sobre a história, a linguagem Go foi lançada em 2007 pela Google e ela é baseada em C++, Java e Python e foi inicialmente projetada para solucionar problemas de infraestrutura de software dentro da empresa, dentro da própria Google. Os paradigmas que nós vamos falar nessa apresentação são os paradigmas da programação orientada a objetos, da linguagem imperativa, programação concorrente e linguagem compilada. A linguagem Go implementa conceitos de orientação a objetos, embora dentro dela não exista o conceito de classe. O que nós temos na linguagem são estruturas que se comportam como classes. Estruturas com atributos, métodos e que possibilitam implementar a hierarquia. Além disso, podemos declarar interfaces, que são tipos que declaram um conjunto de métodos. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos uma estrutura retângulo com os atributos altura e largura do tipo float. E temos uma interface forma que declara os métodos de cálculo de área e de cálculo de perímetro, também que retornam valores do tipo float. A linguagem Go é uma linguagem imperativa, que possui loops, declarações e seleções, e ao contrário de uma linguagem declarativa, que é aquela na qual o programador apenas diz o que o algoritmo deve executar, ou o que ele deve fazer, a linguagem imperativa permite ao programador escolher como o algoritmo será executado. Então, é como se o programador pegasse o algoritmo e falasse com ele, olha, faça isso, e em seguida execute aquilo. Na linguagem Go também temos o paradigma da programação concorrente, que é um tipo de programação que utilizamos para construir programas de computador que fazem uso da execução concorrente, ou execução simultânea, de várias tarefas computacionais e interativas. Essas tarefas elas podem ser implementadas em programas separados ou podem ser um conjunto de threads dentro do próprio programa. Essa, inclusive, é uma das maiores vantagens da linguagem Go, porque é muito simples implementar uma thread dentro do Go. O Henrique mais para frente vai estar falando sobre isso. A linguagem Go é uma linguagem compilada, ou seja, produz um programa em assembly a partir do código que foi escrito pelo programador, e essa estrutura em assembly se torna um arquivo executável, assim como o C# ou o Java, por exemplo. Agora o Henrique vai estar falando um pouco sobre tratamento de erro na linguagem e dando alguns exemplos mais práticos desses conceitos que nós passamos aqui agora. Bom, então a gente trouxe também um aspecto interessante do Go, que é o tratamento de erros, que era um pouquinho diferente do que a gente aprendeu na faculdade com o try-catch, né? O try-catch é aquela estrutura do C#, por exemplo, que você tem que prever que uma função vai gerar um erro, joga ela dentro do try e trata o erro que retornar dela no catch embaixo. Então você meio que tem que ficar adivinhando ali qual que é a função que vai retornar erro ou não. No Go é um pouco diferente. O tratamento de erro ele é bem mais explícito do que um try-catch. O erro ele é retornado de uma função que pode gerar ou não erro na forma de um valor. Né? Então, uma função, por exemplo, aqui de dividir dois números, dividir x por y, ele pode retornar o resultado em float 64 e um segundo valor de erro. Então, sim, as funções do Go podem retornar mais de um valor. Por exemplo, aqui nessa função de dividir, eu posso testar se o divisor é igual a zero, e eu vou retornar um erro, porque a gente sabe que na matemática não existe uma divisão por zero. Né? Qualquer número dividido por zero não está contido no conjunto de números reais. Então, se acontecer do y for igual a zero, a gente retorna um erro, senão a gente efetua a operação de divisão e retorna um erro como nulo. Na parte de fora, eu posso simplesmente testar esse erro. Então vou vir aqui no meu editor de código. A gente tem aquela mesma função que estava ali. Eu posso vir aqui na minha função main, chamar
a função dividir, que a gente acabou de fazer, passar dois números, pode ser 13 e 0, por exemplo, e pode aqui capturar os dois valores de retorno, o resultado e uma variável erro. E logo aqui embaixo a gente pode testar se erro for diferente de nulo. Se erro for diferente de nulo, isso significa que aconteceu algum problema na hora de executar essa função minha. Então eu vou colocar aqui o que retornou de erro, ponto error, para pegar a mensagem. E se não, se o erro for nulo, né, se ele não tiver retornado nada, eu sei que a função não deu certo, eu vou printar uma string diferente. Resultado é igual ao meu resultado. Que ele importou, que a gente precisava. Então se eu rodar aqui, eu já estou na pasta. Eu vou dar um go run in.go e ele vai retornar para mim que ocorreu um erro, uma divisão por zero, como a gente mandou o zero aqui. Se eu dividir, por exemplo, por 1, ele vai me dar o resultado. Ok? Isso é até um ponto meio controverso nos fóruns de discussão do Go. Tem gente que não gosta de jeito nenhum dessa forma do Go tratar os erros, porque para cada função que você chama, ou você tem que omitir esse cara que volta aqui como erro, né? Ou se não, pegar e tratar mesmo dessa forma, testar se é diferente de nulo e fazer um tratamento na hora. Então assim, tem gente que acha que isso deixa o código sujo, né? Eu, na minha opinião, eu acho muito mais correto do que a gente ficar tentando adivinhar, né, ou sair colocando try catch em tudo. Pra mim suja muito mais do que um simples teste de uma simples condicional, né, para ver se o erro está diferente de nulo. Mas esse é um aspecto interessante que a gente achou válido colocar aqui. Bom, então para a gente conseguir identificar esse paradigma de linguagem compilada no Go, eu separei essas duas funçõezinhas aqui, que é o GoBuild e o GoInstall. E acontece do GoBuild ele servir para compilar o código, né? Ele construir o executável binário e salvar no diretório atual da aplicação que você está fazendo. Então aqui, por exemplo, eu acabei de fazer esse arquivo aqui. Eu vou fazer uma aplicação básica aqui. Olá, mundo. E aqui tá ela, main.go. Se eu quiser compilar ela, eu posso dar simplesmente o GoBuild nessa pasta. Ele vai pegar o main, a função main, né, que é padrão, e vai construir o executável para mim nessa pasta. Então, se eu executar paradigmas dessa forma aqui, ele vai rodar o meu binário direto, certo? Então, se eu vier aqui fazer uma alteração no arquivo, olá mundo número 2, e rodar de novo o binário, ele vai continuar com a última compilação, porque eu ainda não mandei esse cara aqui vir parar em paradigmas. Então, acontece, se eu jogar o GoBuild aqui de novo, agora, o que eu escrevi e salvei foi enviado pelo GoBuild para dentro desse binário aqui, paradigmas. Então, se eu executar de novo, agora sim vai pegar a alteração que eu acabei de fazer. Outro comando do Go é o GoInstall. O que ele faz? Ele vai fazer com que esse pacote ele seja construído no meu GoPath, que é onde o meu Go está instalado na minha máquina. Então, se eu der o Go... Aliás, antes eu vou abrir a pasta aqui, cd-bin. Essa aqui é a pasta do meu GoPath, que é meu usuário /go.
E aqui eu tenho a coleção de binários que eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho bastantes porque são as ferramentas de developer do Go. Então aqui você pode perceber que não tem nenhum paradigmas, né? Igual o nosso binário que a gente construiu lá dentro da pasta. Acontece que se a gente voltar para lá, src paradigmas, e eu der o go install, ele vai instalar para mim o nosso pacote main de paradigmas, a nossa aplicação, né? Para todo mundo, para todos os outros projetos que a gente vier a fazer a partir de agora. Existe um comando também, eu vou voltar lá para a nossa pastinha, que é o go run. O go run ele faz a mesma coisa que compilar e executar, só que por baixo dos panos. Então, se eu chegar aqui e remover o meu binário que estava lá, não tenho mais o binário aqui na pasta. Se eu chegar e rodar go run main.go, ele vai compilar por baixo dos panos e vai reproduzir o resultado para mim aqui na tela. Então ele vai mostrar o Olá Mundo e não vai deixar o binário na pasta. Ok? Se esse pacote ele não for um main, vai acontecer dele construir esse pacote. Se a gente usar o Go Build, né? Ele vai construir o pacote e vai descartar o resultado. Se não, se a gente usar o Go Install, ele vai construir o pacote e ele vai instalar o pacote em no GoPath/package e não do binário. Então ele vai ser um pacote que vai ser utilizável por todas as aplicações que a gente vier a fazer nesse ambiente. Bom, então para a gente identificar o paradigma da linguagem imperativa no Go, não tem muito o que dizer, né? O exemplo ele meio que fala por si. Não tem como a gente pegar um elemento que seria um vetor de inteiros no Go, usar uma função map nativa dele, por exemplo, e rodar uma função para ele que retorna o que a gente quer para cada índice, né? Então isso aqui no mínimo a gente teria que fazer na mão uma função map dessa. No Go não, a gente verbosamente tem que chegar e falar para fazer um contador, para passar um por um, para acessar o índice na posição do contador e multiplicar o valor por 2 e retornar. Nesse caso aqui até ele alteraria o ponteiro, né, desse vetor. Então não existiria mais aquele vetor com os valores sem dobrar, né, no caso. Uma analogia também que seria interessante falar nesse caso da linguagem imperativa é comparar o HTML com o SQL. Então o HTML ele é assim, bastante imperativo, né? Você fala quais elementos vão ter na sua tela, qual que está dentro de qual, onde que começa, onde que termina. Então assim, ele é bastante imperativo e não tem possibilidade de ser declarativo. E em paralelo com o SQL, que é completamente declarativo. Eu não chego para o SQL e falo, olha, constrói um contador, com esse contador você pega a tabela tal, nessa tabela tal você passa de linha a linha somando esse contador, aí você verifica se em cada linha, na posição nome, esse nome é igual ao que eu estou testando. Não, você vira para o SQL e simplesmente fala para ele, olha, SQL, eu quero que você olhe na tabela tal, se coluna tal, tem alguma coisa parecida com tal. Aí você seleciona essa tabela, quais colunas eu quero mostrar. Isso seria um exemplo mais nítido da linguagem declarativa. Bom, então para demonstrar esse conceito de orientação a objetos em Go, eu vou utilizar aqui do exemplo do retângulo e da forma, né? E eu vou mostrar para vocês como que o Go ele implementa os conceitos da orientação a objetos sem a orientação a objetos propriamente dita, né? Com classes, heranças, tão claramente igual a gente vê no C#. Então, vou passar para o editor aqui, vou fazer um tipo retângulo, que é uma struct, que possui os atributos altura, float 64, e largura, também um float 64. E também eu vou fazer a minha interface, que seria mais ou menos uma hierarquia, né? Seria um tipo forma, interface,
E eu digo aqui para ela que para ser do tipo forma, a instância do objeto, ela precisa, a instância não, o tipo do objeto ele tem que ter um método área vinculado a ele. Por exemplo, vou colocar aqui só o área só para agilizar, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, construir um método função calcular área de uma forma, seja ela qual for, né? Retornar em float 64 também. Retornar f.área, certo? Que a gente setou aqui. Eu vou tentar passar aqui uma nova instância de retângulo com área não, desculpa, com altura 10, largura 20. O que vai acontecer se eu tentar passar esse R, que é um retângulo, como o parâmetro forma para essa função calcular área? Vou tentar o resultado aqui. Opa. Resultado. Recebe que chega dali. Beleza. Ele vai reclamar para mim que eu não posso usar o tipo retângulo como um tipo forma, como argumento de calcular área, porque retângulo não implementa área, o método área. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui e fazer um método área que retorna float 64, só que eu tenho que tipar essa área para ela ser do tipo retângulo, certo? E aqui eu vou retornar, aqui eu pego nessa instânciazinha aqui, né? Eu pego a instância do objeto, então eu tenho aqui r.altura. A área seria a altura vezes largura, certo? De um retângulo. Então aqui ele vai parar de reclamar para mim, porque agora retângulo é uma subclasse, né, entre aspas, é uma interface, ele se encaixa na interface de forma, certo? Então se eu rodar aqui, vai funcionar tudo de boa. Go lá, go. Certo? Ele calculou para mim a área de 200. Então, mais um exemplo aqui, né? Eu vou passar o forma aqui para cima. Beleza. Se eu quiser, por exemplo, um tipo círculo, é uma struct que possui só o raio, certo? Último 4. E eu vou querer também calcular a área dela. Eu vou tirar esse retângulo daqui que a gente fez. E eu vou criar um C aqui, que seria uma nova instância de círculo de raio 10. Certo? Aqui ele vai reclamar da mesma coisa, que ele ainda não tem o método área. E a gente vai fazer o método área para o círculo aqui. Função do tipo círculo área float 64. E aqui eu vou retornar. A fórmula de cálculo da área de um círculo é math c.raio 2 pi r ao quadrado. Então math.q. Então ele vai retornar para mim um πr ao quadrado aqui para a gente calcular a área desse círculo. Certo? Aqui ele parou de reclamar. Se eu rodar, vai estar ok. 314.15.16. Certo? Então, se a gente reparar bem, esse conjunto aqui, ele se assemelha bastante ao que seria uma classe, por exemplo, no C#, né, que a gente já viu. Então, eu tenho o nome dessa classe, eu tenho os atributos vinculados a ela, altura e largura do retângulo, por exemplo, e eu tenho
os métodos dela, que não se confundem, né? Porque eles têm tipos, certo? E aqui a interface seria uma abstração, certo? Seria uma superclasse, certo? Então é assim que a gente lida com orientação a objeto no Go. Bom, então para exemplificar essa questão da concorrência no Go, eu vou criar um exemplo aqui rapidinho, que vai ser uma função que chama printar, que recebe um nome do tipo string, faz um for, e começa em 1, e menor ou igual a 3, e mais. Certo? E aqui eu vou pedir para a aplicação printar uma string com inteiro e uma quebra de linha. O nome que a gente mandou, o inteiro, e eu vou pedir para a aplicação parar por 1 segundo. Certo? Então eu vou chamar a função aqui no Go, printar. Eu vou passar como parâmetro main para ela, para a gente saber que essa função está rodando na thread principal da aplicação. Se a gente rodar aqui, ele vai contar de 1 a 3, escrito main na frente vai parar a execução. Certo? Então, o que acontece se eu chegar aqui e chamar a mesma função, só que com thread escrito? Pela lógica, ele vai printar os 3 e logo em sequência ele vai printar os 3 threads também. Então, eu vou querer que thread aconteça primeiro, por exemplo, só que eu quero que essa thread ela ocorra em uma thread separada da thread principal da aplicação. O que eu vou fazer para isso acontecer? Eu simplesmente vou chegar na frente da função que eu quero que rode paralelamente, né, concorrentemente, e vou passar esse argumento Go aqui na frente. Tá? Então, com esse Go aqui, eu estou indicando que eu quero que essa função thread rode em uma thread separada da principal. O que vai acontecer se eu rodar esse cara aqui agora? Ele vai printar os dois ao mesmo tempo, certo? E o que acontece se eu passar a thread para depois de main? Ele vai printar os 3 main e vai simplesmente matar a aplicação, porque ele mandou rodar na thread e a thread principal acabou, então não tem mais programa rodando, certo? Se eu mandar rodar os dois ao mesmo tempo, vai acontecer da aplicação simplesmente terminar, certo? Porque aqui eu criei 2 threads para rodar fora da principal, certo? Então se aqui eu der um time.sleep de 3 segundos, eu vou esperar 3 segundos, né, antes de matar a aplicação, então vai dar para ver que as 2 threads estão rodando.